Olá, tô aqui novamente. Ontem tava pra gravar, pensando que eu ia gravar, né? Aí eu recebi uma visita que ao mesmo tempo que eu já não tinha mais esperança que aparecesse, mas elas apareceram e eu quis aproveitar ao máximo a presença delas, eu quis aproveitar ao máximo estar ao lado delas, assim, porque eu sei que eu não vou ver mais elas, assim, vai ser muito difícil encontrar com elas, né? Por vários motivos. Então eu queria ter uma boa lembrança, eu queria ter um. Eu queria aproveitar ao máximo, porque eu tenho um amor muito grande por essas pessoas. E então eu hoje estou gravando, né? As coisas que eu estava pensando ontem, as coisas que eu estava pensando hoje. E, e eu sou assim, eu só pego o tablet, boto o play para gravar e vou falando aleatoriamente, vou falando o que vai vindo pela cabeça, não vou ficar editando, não vou ficar fazendo uma animaçãozinha, essas coisas assim do tipo, porque eu acho desnecessário. Então, eu vou falar agora dos movimentos que estão tendo agora na internet, que é o movimento de resistência, é, o movimento de agora. Muitas coisas, eu evitei de ficar fazendo vídeo agora no meio dessa época de eleição, né? Por causa do efeito Bolsonaro. Fazer as coisas no efeito Bolsonaro, pra mim, seria fácil, né? Eu não me importo agora se eu vou ter uma visualização nos próximos desses meus primeiros vídeos, eu não me importo, sabe? Não me importo nem um pouco, mas pelo menos eu sei que as pessoas estão indo pro meu vídeo não por causa de uma corrente, assim, sabe, da eleição. E sim porque eles estão vendo a minha opinião, estão comentando, estão interagindo, né? E essa vai ser minha rede social, o Facebook, eu tô praticamente abandonando. Prefiro ficar aqui no YouTube, né? E porque não adianta, eu posso postar as coisas no Facebook que não vai dar, não tem tanta relevância, sabe? Se eu falar uma coisa de política no Facebook, não vai ter muita curtida. Se eu falar uma coisa de filosofia, vida, não tem. Se eu falar alguma coisa de religião, não importa no que eu acredite, não importa no que eu tenho no coração, não dá muita relevância. Mas se eu postar foto de mim numa balada, numa festa, se eu postar foto minha num carrão, numa moto, se eu postar foto de mim numa viagem, alguma coisa, aí sim tem curtida, porque as pessoas querem saber da vida dos outros no Facebook, não querem saber da opinião delas, etc. E eu quero ser conhecido pela minha opinião, não quero ser conhecido pelo que eu tenho, sabe, pelo que eu sou, etc. Eu já tive muita coisa, não fui feliz. Agora eu posso dizer que eu tenho pouco, mas de certa forma eu me sinto mais em paz, né? Eu me sinto mais em paz, eu posso botar a cabeça no travesseiro e dizer, saber que eu não tô prejudicando ninguém, não tô passando as pernas a perder ninguém, não tô, sabe? Eu tô sendo o mais correto e honesto possível, né? E aí o que eu falo, né? De honestidade moral, aquela honestidade da pessoa em si, sabe? Que pra mim não é virtude, é praticamente uma obrigação você ser honesto. Não com as pessoas, mas também com você mesmo, sabe? Você é honesto com você mesmo. Que, que é no caso agora desses movimentos que eu tava falando de Bolsonaro, resistência, etc, né? Muitos canais não estão querendo fazer isso diretamente para não perder inscrito, para não prejudicar as suas plataformas, etc, né? E eu falo, né, se você quer lutar contra uma coisa, bota a cara a tapa. Bota a cara a tapa e seja honesto, falar, eu sou anti isso, aquilo, sabe? E eu falo assim, porque eu vejo um exemplo muito grande, de uma pessoa que mudou muito, mas mudou radicalmente e não admite. Não mudou de uma forma muito hipócrita, que é o Felipe Neto. O Felipe Neto criticava muita coisa, né? Criticava muita coisa, né?
E é o que ele acreditava. Ele não gostava de banda assim, ele não gostava disso, não gostava daquilo. Falava que isso não fazia sentido. Não faz sentido, sabe? E, sabe, o problema dele agora é o ego. Sempre foi o ego. Quando ele era mais novo, e agora mais velho, que tem poder, tem isso, aquilo, né? É pior ainda. E ele agora, como tem o canal dele que é de criança, por mais que eu não acredite, porque se é um canal feito pra criança, faz o seguinte, apaga o canal, as coisas que tem mesmo, que se uma criança vê, é prejudicial, sabe? E faça conteúdo só pra criança. Entenda? É a mesma coisa de eu ter um canal de armas, nossa, eu sou um canal de armas, e daqui a pouco eu tô falando de LOL, eu tô falando de Barbie, eu tô falando de brinquedos da Lego, qualquer coisa do tipo, sabe? Tem uma barreira entre uma coisa e outra, sabe? Ou eu tenho um canal falando sobre sexo, e daqui a pouco também falo de brinquedos, eu falo dessas coisas que chamam a atenção de criança. Fazer react, fazer unboxing de brinquedos, né? Não é uma coisa certa se fazer. Então tem que ter uma coerência, tem que ter uma certa... Tem que ter uma certa, né? Saber a realidade. E o Felipe Neto extrapola, né? O Felipe Neto, o irmão dele, Lucas Neto também, esses dois extrapolam muito, né? Então é o seguinte, né? Meu canal começou falando sobre música, agora eu vou falar sobre a vida, política, falar sobre tudo. Porque o canal é meu, sabe? Mas assim, eu não vou ficar falando de uma coisa e depois criticar ela. O Henri Bugalho é o maior exemplo também. Criticou tanto o Felipe Neto. Eu fiquei sabendo dele por causa de um vídeo do Contente que ele passou falando, pais falando do Felipe Neto. Aí passou um trechinho do que o Henri Bugalho falou assim. Aí apareceu no link na lateral assim do vídeo o Henri Bugalho, o vídeo inteiro na íntegra, né? Eu vi e falei, ó, legal, falou toda a verdade. Só que agora, por causa que ele quer combater o Nando Moura, ele quer combater o Olavo de Carvalho, quer que o governo do Bolsonaro seja ruim, sabe? De qualquer forma, criticar de qualquer forma. É a mesma coisa de você querer que o avião caia só porque você não gosta do piloto, sabe? É a mesma coisa. Ou do copiloto. É ridículo. Ganhou. Vai lá e cobre, sabe? Ganhou. Faça o seu trabalho. Mas não fica de querendo derrubar, não fica querendo atrapalhar o governo, sabe? É muito... como posso falar, com palavra certa dizer? É muito mau caratismo, é muito pobreza intelectual, sabe? Você se dizer assim, ah, não, porque eu estudei isso, porque eu estudei aquilo, porque eu sou formado nisso, então eu posso ter o direito de falar, viu? Não adianta. Não adianta. Muitas vezes o homem do campo tem muito mais conhecimento da vida do que uma pessoa que ficou na faculdade a vida toda, ou numa sala de aula a vida toda. E eu falo com convicção, porque eu nunca esperei professor ensinar. Eu, quando aprendi a ler, quem ensinou a ler o básico foi meu pai. Eu perdi meu pai Peraí. Eu perdi meu pai aos 8 anos de idade. Meu pai morreu quando tinha 8 anos. Mas aos 5, 6 anos já estava me ensinando a ler. Ele riscava no chão. Ele pegava na areia assim, riscava no chão as letras, os números e me ensinava. E eu ficava maravilhado com aquilo, né? Porque para toda criança o pai é um herói. O pai é um deus, sabe? Para qualquer criança, os pais são deuses aos olhos de uma criança. Então, por isso que eu falo. Você não pode ficar terceirizando. O brasileiro tem problema de terceirizar. Terceiriza tudo, sabe? E a coisa que ele mais deveria dar atenção e não terceirizar é a família e os filhos. Você não deve terceirizar isso, viu? Sabe? Eu dou muito valor à família. Eu sei que não vou poder ter família. Eu sei que isso é algo que eu não vou ter.
Então, esse canal que eu estou fazendo é uma contribuição para que as famílias que existam, né, possam ser famílias melhores, sabe? E eu falo que você terceiriza a religião, você prefere que, os pais preferem que, não vou ensinar o filho a rezar, vou deixar ele levar na catequese, que aprenda na catequese. Eu não vou ensinar a ler, que aprenda na escola. Eu não vou ensinar valores que, deixa que a escola, sabe? A educação vem da casa. Tipo, o básico que eu aprendi foi tudo na casa. Quem me ensinou a rezar foi minha mãe. Foi minha mãe que ensinou a rezar. Ensinou valores, sabe? Mesmo ela tendo pouco estudo, né? Meu pai me ensinou a ler, me ensinou a escrever, me ensinou a contar, sabe? Da forma dele, né? O máximo que ele pôde. Ele tentou. Ele foi muito rígido porque ele era militar, mas isso me fez uma pessoa melhor. Eu tô vivo. Levei tapa, apanhei, levei sarrafo dos meus pais. Ó. Levei cada sarrafo dos meus pais. Mas eu sou grato porque, viu? Um tapa de uma mãe, de um pai pode doer, mas nada dói tanto os tapas quanto a vida pode te dar. A surra que a vida pode te dar é muito maior. É infinitamente maior o quanto a vida pode te bater. E se você não cresce, seus pais não te preparam para você ser forte, para você ser independente, para você ser, sabe, livre. Você vai crescer aleijado e vai viver aleijado a vida toda. Você vai ter medos, você vai sofrer medos, você vai sofrer muita coisa que não deveria estar sofrendo, sabe? Então, eu te digo, tudo que você é hoje se deve ao seu passado, sabe? E eu agradeço muito ao que meus pais fizeram por mim, da forma deles, mas fizeram. Eu queria fazer isso para os meus filhos, mas não vou ter, então eu encontro uma forma de ajudar o mundo, né? Se não é através dos meus filhos, da próxima geração que vem de mim, que vem as pessoas que conheçam as minhas ideias, que conheçam as minhas visões, assim. Não precisa ser concordar, não precisa ser o servo daquela pessoa, mas que você tenha uma boa referência, sabe? Sabe, você tem uma boa referência. E é o que eu falo. Eu fico pensando assim que se o país de hoje tá difícil, é porque as gerações passadas não pensaram nas gerações que estão agora. A geração passada não pensou nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Entende? Pra mim, quando você joga um papel na rua, você não pensa em você. Você não pensa nem nos seus filhos, nem nos seus netos. Quando você joga lixo, não recicla. Quando você vota em alguém com uma ideia socialista, uma ideia que é prejudicial à sociedade, você não está pensando em você. Muitas vezes está pensando só em você. Eu tô me livrando aqui, tô deixando pra outra pessoa resolver. Aí eu tô jogando papel na rua porque vai vir aqui alguém que vai lá varrer. Ou a chuva leva, né? Então, o egoísmo, assim, das pessoas em si, prejudica as outras. Prejudica muitas outras. E eu falo, né? Se você tem alguma coisa na sua cabeça, assim, no seu coração, pense que você não está fazendo só para você. Você não está fazendo só por você. Você está fazendo para quem está depois de você. A sua herança são as suas atitudes. A maior herança que você tem não é um carro, não é uma conta bancária, não é uma casa, não é um império. São as suas ações. A maior herança que você tem na sua vida são as suas ações.